Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Trox Podcast, edição número 5. Muito bem, muito obrigado por ter seguido a gente até agora. Vai continuar seguindo, vai estar cheio de novidade o nosso Atrox Podcast, que, como a gente já disse, né, deixou de ser só áudio, agora é vídeo. Nessa nova série, nessa nova fase, a gente já está chegando na 5ª edição. E hoje, muita polêmica e muita história. Ao meu lado, esqueci de falar o meu nome, né? Eu sou o Felipe Bueno, tá? Mas acho que você já conhece. Vini Martins, e aí, Vini, tudo bem? E aí, Felipe, tudo bem? Essas são as pautas de hoje, né? São bem polêmicas, mas com muito conteúdo, tá? E quem diria que chegaríamos ao 5º episódio, hein? Nem ao começo. É só o começo, meu querido, é só o começo. Do meu lado direito, Cleiton Fagundes. E aí, Cleiton, bela camisa, hein, meu garoto? Tudo bem? Bela, né? Belíssima, essa é histórica. Tudo bem? Um abraço a você já, deixando aqui para você e para o Vinícius, e obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Muito obrigado a você que nos assiste, nos acompanha. Manda a sua curtida, manda o seu like, assina o nosso canal. Vamos lá, vamos começar, vamos parar de enrolar e vamos falar. Hoje a gente vai falar do lado dos... Não vou adiantar, não vou adiantar. Vou fazer uma pergunta para você, Vini. Você que é um jovem, né? Olhando pra mim, principalmente, é um jovem garoto. Cabelo branco aqui também. Mas eu sei que é pintado isso aí. A história é a seguinte: quando eu falo em final de Champions, qual que é a primeira lembrança que vem na sua cabeça? Pode ser de infância, pode ser de agora, de ontem, do ano passado. Qual que é a primeira lembrança que você tem? Eu tenho duas. Vamos lá. Na lata, 99. 99 porque eu tinha quase 10 anos. Tá. E tem a ver com o Palmeiras, que é o meu time também, e com aquela virada histórica do Manchester United, né? Uhum. Quem sabe, se não fosse o Bayern de Munique, o Palmeiras não tivesse sido escrito uma outra história, né? Tá. Porque tomou o gol ali, né, no Fergie Time e tudo mais. Essa é a primeira que eu lembro, nitidamente, porque ninguém estava dando moral para essa final, né? A Champions League, ela não tinha esse prestígio todo que tem hoje em dia, né? Hoje em dia é um produto super forte e tudo mais, né? Mas eu tenho uma outra, vou passar a bola pro Cleiton, eu tenho uma outra final de Champions. Não, mas peraí. Eu ainda tenho uma pergunta para te fazer em cima dessa pergunta que eu fiz. Meio que você já adiantou, né? Você falou que quem ganhou foi o Manchester United. Exato. Aliás, se você não viu esse jogo até hoje, vá atrás de ver, porque é um jogo inacreditável. Sinceramente, é inacreditável. Inacreditável. Então quem perdeu foi o Bayern de Munique. Foi o Bayern de Munique. É isso. Tá, então agora tem a ver com o nosso assunto de hoje. Tem a ver com o nosso assunto de hoje. Então eu vou jogar pro Cleiton, que você tá querendo fugir do assunto. Então, Cleiton, sobrou para você. Primeira lembrança de Champions League, fala aí. A minha primeira lembrança é anos antes, né, do Vinícius, é 93, aquela final entre Milan e Olympique de Marseille. 1-0 o gol do Boni, zagueiro, né? E é engraçado que aquela final lá, ela foi um auge, né? O Olympique já vinha de uma final 2 anos antes contra o Estrela Vermelha. Ele tinha feito uma final e tinha perdido. Sim. Né? Ele perdeu nos pênaltis aquela final. Foi empate 0-0, 5-3 nos pênaltis pro Estrela Vermelha. Mas enfim... Estrela Vermelha da Iugoslávia, né? Sim, Iugoslávia, que hoje já hoje é da Sérvia. Da Sérvia. Né? Exatamente. E essa final foi transmitida na Rede Globo na época. Olha Por isso só. que eu me lembro dessa final entre o Milan e o Olympique, o Marseille, né? Como a gente diz lá na França. Mas é engraçado que depois, né, aí o pessoal pergunta, nossa, Olympique de Marseille, mas quem é São Paulino, quem viveu essa época dos anos 90, não vai perguntar, mas não foi o Milan que fez a final com o São Paulo Futebol Clube? Sem querer, eu não sei se você é maroto, Cleiton, já enfiou essa pauta no bolso, mas olha só, o Cleiton colocou uma polêmica dentro da outra, porque o Olympique, que foi campeão francês e teve por isso o direito de participar daquela Copa dos Campeões, daquela Champions League, na verdade, ele teve o título francês cassado. Então até hoje muito se discute se de verdade merece ser considerado campeão de 93 o Olympique de Marselha, né? Porque ele acaba não indo para a final do Interclubes contra o São Paulo, vai o Milan, dá um bafafá lá, porque o presidente do Olympique ainda era o controlador da Adidas, então tinha o Tapi, né? Uma enorme polêmica em torno disso. E o Olympique ganhou. Então quem perdeu foi o Milan. Sim, o Milan. Então tá bom. Então eu vou voltar para você, Vini, porque o assunto de hoje não é falar dos vencedores, é falar dos perdedores. E não só dos perdedores, mas aqueles que nunca ganharam, aqueles realmente perdedores, né? Aquelas camisas de clubes que disputaram finais de Champions, disputaram Champions, e de fato nunca ganharam. Como este aqui que você está vendo, que não é exatamente do ano em que foi vice, né? Sim. Foi vice frente ao Porto de Portugal, o Mônaco, né? O ano da zebra, né? É o ano da zebra. Essa aqui é de uns 3 ou 4 anos para frente,
Porque a final Porto e Mônaco foi 2000 e quanto? 2003, 2004, né? Exatamente. José Mourinho, Carlos Alberto, Deco, né, também, né? Jogou no 3-0 aquela final. Nossa senhora. Mas então, fala da sua segunda final aí, do que você ia comentar com a gente. Eu vou falar justamente sobre o lance das camisas. Por que a gente trouxe esse assunto? Certo. Porque não é porque o time foi vice que a camisa deixou de ser histórica. Pelo contrário. Essas camisas... O Clayton tá com uma camisa do Arsenal, da O2, ou O2, como a gente fala aqui no Brasil. A despedida do Highbury, né? Que é o antigo estádio do Arsenal. E essa camisa icônica com aquele time. Bergkamp, Thierry Henry, Ljungberg, Gilberto Silva... e Pirré, assim por diante, ela ficou muito icônica. Quem não queria, aliás, já responde aqui nos comentários, se não queria que esse Arsenal tivesse sido campeão. Claro, se eu for torcedor do Tottenham, eu não vou querer. Do Chelsea eu não vou querer. Que, né? Mas, tipo assim, não seria legal que tivesse sido eternizada essa história do Arsenal, O2, com o Henry, companhia ali, cara... o Wenger, putz, meu, sensacional. Então essa camisa fez frente ao Barcelona, não deu, o Barcelona jogou super mal, o Ronaldinho apagado e mesmo assim foi campeão, né? Então a gente vê que é uma camisa que ela se tornou icônica por não ganhar. E aí que entra a nossa pauta. Entendeu? A pauta das camisas dos times que nunca ganharam a Champions. E por isso que eu quis puxar esse assunto da lembrança, porque muitas vezes você se lembra de um jogo, óbvio, normalmente pelo futebol apresentado por um time ou pelos dois times, ou foi um 3-2, um 5-4, ou como você colocou, um jogo decidido virado na prorrogação, como foi o do Manchester. Mas aí, o que vem depois? Eu, por exemplo, quando você estava falando, eu já estava me lembrando da camisa do Bayern de Munique, cinza, prateada, né? Que foi a camisa que eles usaram como uniforme 2 naquele ano. E eu me lembro muito também das 2 vezes em que o Valência, na sequência, foi vice-campeão. Então você para e pensa assim, tá, uma coisa é o Milan ser vice-campeão de algum time, ou o Barcelona, mas o Valência, né, que é um time menor da Espanha, e esse menor não quer dizer desrespeito, quer dizer menos títulos, né, uma história tão bonita quanto a dos outros times da Espanha, mas menos premiada, menos coroada, podemos dizer assim. E aí, aquele time daquela cidade vai 2 vezes para uma final de Champions. Então, uma das minhas lembranças, de fato, eu já era adulto, né, jovem e tal, mas eu me lembro muito daquelas camisas. Uma é a laranja, né, e a outra branca, o patrocínio Terra Mítica, que a gente estava conversando aqui no backstage antes de montar. Então, muitas vezes, cara, te leva a isso, né, e pra gente pode não significar tanta coisa, embora nós sejamos admiradores de camisas de futebol, mas você imagina para a torcida de um time, né, que não é tão grande assim, que não está sempre nessa briga, e de repente ele vai para uma semifinal, uma quarta de final, como aconteceu com o Villarreal, por exemplo, recentemente, né, tá aí um outro time espanhol que brigou e quase chegou, e aí aparece o Valência, e tem aquela cena do Canizares sendo abraçado pelo Oliver Kahn, né, que a gente estava comentando depois dos pênaltis e tal. Então, tem muito disso, né? Então, aproveito, fiz essa minha lembrança, chamei as lembranças de vocês. Quero saber agora se tem mais alguma que vocês lembrem pelo estilo, né? Porque quando vocês batem o olho ou leem uma reportagem, ou vem no YouTube, assim, você fala, putz, essa aqui esse time não ganhou, mas também chamava muito a atenção. Eu tenho algumas na minha cabeça, mas eu quero saber de vocês. Mas antes disso, as camisas de clubes que disputam campeonatos europeus, eles têm essa cultura lá, eles fazem camisas diferentes. Sim. Então aí que entra o verdadeiro colecionismo. Né? A do Manchester United tem a tradicional de 99 e tal, da Umbro, mas não é aquela que foi campeã. Ela era diferente. A do Bayern de Munique também. Ela tinha um Opel. Então, acho que entra num âmbito de procurarem essas camisas tanto de vice quanto de europeu. Aqui a gente, se eu não me engano, a Reebok fazia para a Sul-Americana. O Inter tinha camisas lindíssimas, o Internacional de Porto Alegre, para jogar Sul-Americana. O São Paulo também tinha camisas, apesar do estatuto não permitir, o São Paulo tinha algumas camisas diferentes. Então, elas viram uma relíquia de fato, porque assim, é uma parada que ela foi produzida somente para aquele campeonato. Igual a Copa da França, o PSG com a Adidas. Sim. Que é bizarro, tipo assim, os caras jogam de Nike, aí vai lá jogar a Copa da França, é Adidas, né? Então, tipo assim, essas camisas entram nesse quesito também. Imagina os torcedores do Valência, né? Até os não torcedores, vocês não vão atrás dessas camisas do Valência. Por quê? Money. Negócio. Então. É um mercado que a gente
vai garimpando cada vez mais, cada ano que passa, mais escassez, mais oferta e demanda, ela diminui, né? Então, assim, aqui na Trox, para quem não conhece, a gente tem várias camisas que não tem lá em Mônaco. Você sabe se tem lá essa em Mônaco? Não, essa eu sei que tinha na Trox, mas eu acabei adquirindo. Não é mais a Trox, é minha. Essa do Arsenal, do Clayton também, não tem mais lá na Classic Football Shirts, por exemplo. Você vai encontrar aqui, né? Então a gente acaba precificando meio que mundial a parada, porque a gente vende para o mundo todo. Então vai vir o inglês, vai vir comprar, vai vir o francês, né? A gente não vendeu a camisa do clube espanhol, não sei se foi do Extremadura, o Clayton. Extremadura. Por um cara de lá. Não foi. Mais, né? Extremadura tem aí, mas foi um outro time que um cara comprou e ele achou aqui, ele era da cidade lá da Espanha. Eu vou te lembrando durante o episódio, mas assim, então aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, na Trox, você vai encontrar camisas, e não é merchandise, é verdade, tá? Não é jabá. Que você não vai encontrar no local, no país, na cidade que foi feita a final, por exemplo. É bizarro isso, é um mercado que, tipo, quando você se vê com uma camisa dessa na mão, você fala assim, meu Deus, eu tô com uma do Lyon também, que é, assim, pouca história, né? Juninho, pernambucano, 7 vezes campeão, que não foi campeão de Champions. Não foi campeão de Champions, a pauta é essa. Nem chegou perto, assim, tipo assim... Mas não seria legal? O Lyon, que é um clube, né, que ele posicionou, igual teve o Nottingham Forest, que foi campeão europeu. Imagina as camisas do Nottingham Forest, que não deve custar a do bi-europeu. Pelo amor de Deus, né? Então você imagina, então... um outro detalhe só para colocar nessa sua explicação das camisas específicas para Champions, tem também uma restrição de patrocínio. Não vou dizer dos times ingleses, porque os times ingleses, em geral, né, têm patrocínios muito mais pesados, né, muito mais valiosos que os times do campeonato francês, do campeonato italiano, por exemplo. Mas os times do campeonato italiano que tem mais de um patrocínio na camisa, para a Champions, eles têm restrição. Então a camisa deles também é diferente, além de qualquer detalhe estético, uma manga de outra cor, ou tal. Eles têm a questão do patrocinador também. Eles têm que, meio que, aspas, limpar a camisa e deixar só o patrocinador principal. Então, mais um motivo para você prestar atenção nessas diferenças de tempos para cá que apareceram nas camisas de times europeus que disputam a Champions. Agora, eu fiz, antes de você prosseguir, Felipe, eu fiz uma listinha com o Clayton. A gente, né, óbvio, a gente estuda a pauta, né? Cadê a listinha? Eu quero ver a listinha. Aqui, ó. Só na cabeça, mas dá para lembrar. Vamos algumas, lá. Tá? Dá para lembrar. Uma delas é a primeira de todas que a gente lembrou, essa do Arsenal aí, em primeiraço, porque a gente queria que tivesse sido campeão, eu, pelo menos, como colecionador, para valorizar mais ainda. Você lembra de alguma outra, Clayton, de cabeça? Talvez a do Bayern a gente colocou, né? A do Bayern dourada, né? A prateada, na prateada, verdade. Prateada em 99, que não foi campeão. A camisa em si não foi campeã. Mas eu acho que a primeira camisa icônica, e isso remete muito aos anos 90, né? Porque... era o campeonato que estava na crista da onda naquele período. Já estou lendo seus pensamentos. É a camisa da Sampdoria. Sim. Né? Vice-campeã em 92 contra o Barcelona, que inclusive foi o primeiro título do Barcelona, né? Ganhou de 1-0 da Sampdoria com o gol do Ronald Koeman. De falta, né? De falta. Enfim, mas é a primeira camisa e que essa camisa, tudo bem, ela remete ao vice-campeonato da Sampdoria, mas não só isso. Ela remete a um período glorioso da Sampdoria, que começa em 1990, ganhando a Recopa Europeia, a Taça das Taças, né? Chamava, né? Que é os campeões tinha sido campeão da Copa da Itália em 89, aí ela foi campeã da Recopa, e aí ela foi campeã italiana nacional, do Count em 91, e aí vai a final contra o Barcelona em 92, com um time espetacular, né? Que tinha o Paluca no gol, Lombardo, Mantini... Lombardo camisa 10, né? Lombardo... Perdão, o Lombardo camisa 7, o Mantini camisa 10. Também tinha o Toninho Cerezo. Né? E o Vialli também. Vialli, Vercovod na zaga também, Pietro Vercovod, o Gianluca Paluca, você falou, Paluca. Né? E um detalhe interessante também... Da ASICS, né? Da ASICS, a camisa azul, que é, né, para muitos, se não é uma das mais, a mais. Muita gente fala, né, que tá entre ela e a camisa da Alemanha de 90, né? Das mais bonitas da história do futebol, e eu me incluo entre esses fãs. E detalhe, o Barcelona joga com um uniforme alternativo da época, que é laranja,
com detalhes aqui em azul, em grená, né, que são as cores do Barcelona tradicionais, e de uma marca espanhola muito incomum para hoje, que é aquela Meiba, né, que é um pequeno M, né, meio com um tipo cheio de curvas, assim, e é com ela que eles jogam e ganham o primeiro título mundial. E aí, mais uma vez, entra o São Paulo na história, porque aí eles vão disputar o título do Mundial Interclubes com o São Paulo. Sim. Em 92. E vocês se lembram, a gente, só para fazer um parênteses aqui, mas interessante essa história de camisas especiais, né? Naquela época, no Mundial Interclubes, não entrava camisa com patrocinador. O Barcelona já não tinha, o São Paulo, se não me engano, era IBF. Imagina, uma pessoa está assistindo na Europa, velho, é IBF, né? E aí vai só com a marca, né? Que é pênalti. Isso, né? Isso é muito louco, né? E até tempos recentes, assim, eles tiravam, né, os patrocínios, né? Porque a exposição era gigantesca, né? Verdade. O Mundial sempre foi Mundial. Quando virou assim, principalmente no início da década de 90, que pegou esse peso, vai falar que quando o São Paulo foi todo mundo queria disputar o Mundial. Antes tava todo mundo, né? Queria Campeonato Paulista, o brasileiro, né? Agora, depois que o São Paulo foi lá, bateu nos caras, foi campeão mundial e eternizou as camisas. Eternizou. Hoje uma camisa dessa do São Paulo... No mínimo, R$1.200. No mínimo, tá? Novinha, tudo mais. Você tem uma? Manda aqui direct message, né? Pra gente, que a gente vai conversar. Se for da final, então, manga longa. Manga longa. Aquela tricolor, assim, que pra mim deveriam inverter, porque a tricolor do São Paulo, pra mim, devia ser a tradicional. Você acha que as verticais? Acho, as verticais, pra mim, tricolor, Isso que eu sou palmeirense, tá? A gente vai recortar esse áudio. Pra mim é tricolor, ele vai soltar isso. Acima de tudo, analista de camisa. Então, entendi. É que eu vejo o comportamento dos torcedores. Eles compram mais as tricolores. Vão fazer o quê? Bom, então, Vini, eu queria fazer uma pergunta para você. Uma vez que você, além de estudioso, fã de camisas, trabalha com isso aqui na Trox, que é... De modo geral, eu sei que tem caso a caso, né? E torcer pesa muito, mas de modo geral, vale mais, nesse caso das camisas que nós estamos abordando hoje, das camisas dos que não ganharam a Champions, vale mais o futebol apresentado na época, né? Ou alguma manifestação da torcida, de repente a torcida lotou o estádio, ou vale pelo design da camisa. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com Champions, que é o da Copa de 74, por exemplo. A Holanda não ganhou, mas todo mundo sabe que aquela camisa laranja é a da Holanda de 74 por causa do futebol, que foi maravilhoso, foi revolucionário e tal. Então, que de modo geral, pela experiência que você tem aqui, pesa mais? Aquele time jogou muito, ou aquela camisa era muito bonita? Você sabe que eu cheguei à conclusão hoje em dia que é um pouco de tudo, né? Tá. É um misto de tudo. Bate no liquidificador ali, é o título da Champions, é a torcida... É o futebol, é o elenco, é o técnico, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a camisa por si só, pelo design, dependendo do ano, você não vai ver mais. Você tá vendo naquele ano, sei lá, na última Champions, você não vai ver mais. Esse que é a grande sacada de camisa de futebol. Nunca mais vão fazer. Eu acho que virou até uma parada meio que as marcas deviam começar a repensar um pouco, primeiro por causa de sustentabilidade. Outro ano aí o Barcelona lançou 5 camisas. Pô, dá licença, vai lançar 5 camisas da parada? Tipo, o povo já não tem dinheiro, aqui no Brasil especificamente, e lá fora também é caro, viu? O pessoal reclama. Sim. O negócio chega a custar 150 euros. Então, tipo assim, tô falando muito tipo assim, mano, tô parecendo da Malhação, mano. É que você é jovem. Nossa, Malhação é uma coisa jovem desde quando? Nossa, 95 aqui. Então, assim, você nunca mais vai ver essas camisas. O elenco, os caras vão aposentar. O futebol, o estádio, o Arsenal já não joga mais. Aí. Então, tem uma leitura, o colecionador ele tem que ter uma leitura, putz, o que vai vingar? Quem vai ser campeão da Copa de 22 agora, né? No momento que esse episódio está sendo gravado. Quem vai ser que vai chegar na final? Quem vai ser a camisa mais bonita, eleita mais... Não tem como saber. É aí que entra o foco de coleção. Você vai sair comprando adoidado? Vai pegar seu 13º e comprar todas as camisas que você acha foda? Não. Você tem que ter uma leitura. Pô, a França, né, a atual campeã. Pô, o Brasil tá vindo aí, né? E especificamente você falou da Holanda de 74. Pô, qual camisa da Holanda não é histórica, né? Laranja mecânica. Você pega a de 88, né? Você pega
A de Da Euro de 88, as Euro a Holanda deitava, né? Mas... E as mesmo camisas... de 98, da Copa de 98 também, que fez a semifinal com o Brasil. Também, eu acho que é mistura estética visual também. O laranja e o preto é um negócio lindo. Igual o amarelo e o preto do Borussia, o azul e o preto da Inter de Milão. Pode ver, não dura uma camisa aí. Não sobra as camisas, né? Então é um misto, respondendo a sua pergunta mais sintetizando, é um misto de tudo. É a cor, é o time, é o elenco, é o técnico, é a temporada histórica. Agora, vamos puxar um pouco, né, nós três jovens aqui, para uma idade mais remota. Até agora a gente está falando das nossas lembranças, mas a Copa dos Campeões da Europa, né, que passou a se chamar Champions League depois de um certo tempo, mais modernamente, existia desde os anos 50, né? E tem alguns times que, obviamente, você só vai conhecer coisas próximas dessas camisas com aquelas edições retrô que muitas vezes são lançadas pelos próprios patrocinadores ou pelos próprios clubes. Então a gente estava falando aqui fora do ar, por exemplo, de camisas como a do Leeds, né? A do Leeds que já foi finalista de Champions, do Partizan de Belgrado. A gente acabou de falar do Estrela Vermelha da hoje Sérvia, antigamente Iugoslávia, mas o Partizan, né? Talvez tenha sido o primeiro time da Cortina de Ferro para lá que chegou a uma final de campeonato europeu de clubes, né? Que foi a Champions de 50 e quanto, Partizan? 66. Verdade, 66 contra o Real Madrid, e obviamente perdeu. Então você imagina, né? Alguém, o avô de alguém, o pai de alguém que tem uma camisa do Partizan de Belgrado lá, de uma gaveta. Obviamente esse material vai estar, né? É outro tipo de material, outro tipo de tecido, outro tipo de pintura e tal, mas, né, tem essa questão histórica também, né, Cleiton? Sim, você falou do Leeds United, que foi vice-campeão em 75 contra o Bayern de Munique. Isso. E nesse tricampeonato do Bayern de Munique é interessante falar. Por quê? Porque do primeiro título do Bayern que ele ganha é em cima do Atlético de Madrid, que é o primeiro vice do Atlético de Madrid em 74. De vários, né? Um jogo dramático, que o Atlético de Madrid toma um gol no último minuto e aí vai pro jogo extra, ele acaba sendo goleado depois. Não é moda de poucos anos atrás ele tomar... Não, que maldade. Você é muito maldoso, Vini. Enfim, e é engraçado que desse tricampeonato do Bayern, os 3 times que ele venceu nunca foram campeões. Que é justamente o Atlético de Madrid em 74, o Leeds em 75 e o Saint-Étienne em 76. Saint-Étienne, que era o grande time da França. Que era o grande time da França, o time do Platini, antes dele ir para Juventus, de Turim. Então, assim, imagina essas camisas. Tudo bem que não existia essa coisa do colecionismo na época, não tinha essa mentalidade. Mas mesmo assim, imagina... Camisas do Leeds United, e o Leeds United era um grande time da Inglaterra, né? Don Heavy, a geração Billy Bremen, enfim. Então, tipo, a camisa simboliza isso também, sabe? Tipo, é um contexto geral, como na Sampdoria, uma era do Leeds United também, mesmo com o vice-campeonato. Eu acho que os anos 90... eles foram cruciais para o colecionismo, porque foi quando virou a extravagância, tomou conta. Tanto é que se fosse feio, ninguém ficava colecionando camisa nos anos 90. Mas era muito... Mano, eles fizeram especificamente aqueles 10 anos, de 90 até 2000. Depois já mudaram as camisas. É impressionante como as marcas trabalharam esses anos 90. Delerba, a Umbro, para mim, top 1 anos 90, se você concorda, bota aí as suas marcas dos anos 90 no comentário do YouTube, porque assim, acho que a Umbro realmente destoava no sentido bom, assim, da Nike. A Nike estava adentrando no mercado. A Nike estava começando, né? A mais jovem de todas, porque a Adidas e Umbro vou falar milenar para exagerar mesmo, mas a Adidas e Umbro já era bem antiga, já, né? E aí quando muda para 2000, você vê aquela camisa safada do Brasil de 2000, a camisa mais feia que eu já vi. E era template da Nike, né, gente? Template, todas eram daquele jeito. Bélgica, Holanda, que mais? Coreia do Sul, né? Algumas. Chegar e falar assim, Felipe, vou lançar uma camisa, revolucionária. Lisa, gola redonda, escudo aqui, acabou. Puta, que bosta, sério, uma decepção. Quando eu pego uma camisa dessa na mão aqui, eu falo, que legal, mais uma pra ficar encalhada no meu estoque. Porque assim, não tem história. Não tem história. Além de ser feia. Agora, isso que você falou, eu acho que... Desculpa, que eu sou... Não, tem que ser sincero. Aqui o nosso objetivo é criar polêmica,
trazer conteúdo, trazer informação e trazer polêmica também. Eu tô colocando o meu gosto. Assim, Sim. Eu tenho o meu gosto de camisa, você tem o seu, o Mas Cleiton acaba tem o sendo dele. assim mesmo, Sim. né? Casa tendo uma opinião mesmo. E eu Não acho como que... fugir. E outra, se você viveu, é óbvio que você vai ter uma opinião obrigatoriamente até mais fundamentada, porque, cara, você tava lá, você comprou, você gastou seu dinheiro nas camisas. Você falou de Umbro, eu acho que a Umbro era que tinha menos, digamos assim, vergonha na cara. Ela ousava mesmo, especialmente o uniforme 2. Você tinha o Tottenham ou o Napoli, por exemplo, que tinha um template meio parecido. A camisa 1 era sagrada, a camisa 1 era sagrada, mas a 2, os caras inventavam umas coisas na manga, ou algumas coisas no lado aqui que não tinha no outro lado, e não só na Europa, aqui no Brasil também. Então acho que você colocou muito bem. E a Delerba, que é uma marca falecida, finada, né, que tinha aqui no Brasil nos anos 80 e 90, ela bebeu muito nessa fonte da extravagância. Acho que a palavra é essa, cara, é extravagância. Extravagância. E em segundo lugar, eu botaria Adidas, porque lembra daquelas camisas do Newcastle, da Adidas, de goleiro? Puta merda, é do Liverpool, então. Vai lá me visitar lá em casa que eu tenho algumas lá. As do goleiro da Argentina também, que tinha uma que era um esqueleto, assim, que era cabuloso. Cara, a gente chamava essas camisas de goleiro de 94 de camisa do Choquito, o chocolate, porque a da Alemanha era a cor do Choquito e tinha aqueles quadradinhos assim. Nossa, então era Alemanha, Espanha, Argentina, todas com o mesmo template, só mudavam para as cores do país, né? São clássicas essas daí, muito A mais clássica. bonita da Argentina, azul, que é bem legal. E um detalhe, aquela gola autona assim, com o Adidas escrito aqui, né? É mais ou menos dessa época que a Adidas fez o Newcastle prateada, também cinza, prateado com aquela faixa central aqui. Metade dos anos 90. Que tem a do Olympique da Parmalat também. Da Parmalat com aquela gola alta. Com aquela gola alta. É bem cômodo. Jamais veremos novamente, né? Daqui a 50 anos a gente vai estar se lamentando aí, falar assim, putz, a gente viveu uma época... Felipe, a gente é privilegiado da época do futebol que a gente está vivendo. Verdade. Tá? E até o corte, se você se lembra bem, vocês se lembram bem, você se sentia... Se você coloca uma camisa dos anos 2000... Você coloca uma camisa de 2018 hoje, né? E coloca uma camisa de 98, cara, os cortes são totalmente diferentes. A pessoa olha pra você... Lembra que a gente discutiu num outro episódio se podia usar camisa de time de futebol com a namorada, com o namorado, se era brega, se saía briga e tal? Poxa, cara, era um ou se pode, né? Mas era um estilo que você, talvez na época... não tivesse... Digamos, eu acho que o mundo não estava preparado. Por aquelas mangas quadradas dos anos 90. Porque o pessoal já fica meio acuado, né? Quando lança alguma tendência, espera ver se vai dar certo. Mas hoje eu acho que tomou conta. Camisa de futebol, assim, já está mais bem aceita. Principalmente na cultura periférica, que os moleques vestem mesmo e gastam dinheiro com o original, tá? Não é porque é de periferia que é pobre que os caras não compram camisa, não. Eles compram, eles juntam, eles gostam da original. Por quê? As pessoas vão ver eles nos clipes de rap, de trap deles, entendeu? Então eles compram a original. E nada contra quem compra a normalzinha lá, né? Aqui não é original. Aliás, já é o gancho para outro episódio. Aliás, tá? Que daqui 15 dias, você tem alguma coisa para fazer? Se você não tiver, já marca na sua agenda que a gente vai puxar esse assunto aí. É bem polêmico. De camisa oficial, original, versus réplica, versus retrô, versus falsificado. Isso aí vai render, hein? Já pode começar a anotar, criar sua pergunta para daqui 15 dias, né? Quando subir o episódio número 6, a gente já está anunciando, hein? Ó, fica ligado. Ativa as notificações aí no YouTube, exatamente. O sininho, o famoso sininho. O famoso sininho. Bom, para terminar, alguma lembrança adicional de camisa de time... Eu odeio essa palavra. Camisa de time perdedor da Champions, que nunca ganhou a Champions, mas várias. Fez história, cara, fez história. Se eu tivesse que votar em uma, eu de fato votaria na Sampdoria, mas nem é pelo fato de ter perdido, mas é tão bonita. E até hoje é assim, né? Tão bonita a Sampdoria. Não perdeu seu prestígio, Não perdeu, cara, nunca perdeu. Desde os anos 60, do Arsenal 70. Também não perdeu. Exato. O que vocês... puxam de memória, assim, pra terminar, pra falar assim, nossa, essa eu teria na parede do meu quarto, assim? Seria a da Samp mesmo, de 92, né? E a do Arsenal, essa aqui da O2, não exatamente essa. Certo. Apesar dessa ser linda, né? Mas a amarelinha que jogou a final contra o Barcelona, justamente por ser também o símbolo de uma era do Arsenal, como já foi dito aqui anteriormente, porque passa ali pelos Invencíveis, os Invincibles, verdade. Né? Aquele título de 2003-2004, depois eles ganham a Copa da Inglaterra em 2005,
E aí chega essa final, né, contra o Barcelona em Paris, e acaba perdendo de uma maneira até dramática, com o gol do Belletti lá. Gente, aquele gol. É absurdo, Chorado assim, pra caramba. Chorado, e aí acaba, tipo, com um fim de uma era mesmo, com o Highbury sendo né, o O2. Depois já vai pra Emirates. O Emirates que, de certa maneira, parece que muda um pouco a história do Arsenal. Perdeu a força, né? Demorou, né, pro Arsenal. Talvez o Arsenal não tenha mais essas a força. místicas é complicado. Mas enfim, são essas, mexer com assim, isso é mexer com coisa muito vespeiro, séria. Não, é coisa muito séria. E você, Vini, última lembrança, assim? Não, meu último comentário sobre essa pauta é que a gente podia ficar 3 horas falando isso aí. É tanto time, mas tanto time que eu e o Cleiton a gente ficou não, quebrando você não sabia? Já foram 3 horas. Não, é sério. A gente chegou até a citar a da Nintendo, que seria legal pelo menos chegar na final. Por da quê? Fiorentina, né? Por que não... dane-se que não chegou, mas foi uma camisa que, assim, marcou. Chegou na Champions, tá? 99-2000. Isso. Eles foram segundo colocado em 98 e 99. Patrocínio famosíssimo. A camisa talvez mais icônica dos últimos 30 anos aí, mais procuradas. E jogou Champions, e não é a camisa que joga, é o time, né? Porque se fosse a camisa, eu provavelmente ganharia a Champions, né? Ganharia. Daquele ano lá, porque a camisa era embaçada. Tem essa daí da Nintendo, que a gente considera bem legal. Batistuta, Rui Costa, né? Entre outros, né? A gente chegou a falar da Roma também, de Totti e Batistuta. Certo, da capa, né? Da capa, que puta, aquela de 2000, 2001, meu, da DNA, né? INA. Eu que sempre leio DNA. Que é banco, se eu não me engano, é financeiro, alguma coisa assim. Mas que é icônica também. Eu botaria algumas... Ou seguradora, não lembro. Algumas contemporâneas da minha época também. Eu acabei nem citando no episódio, posso falar rapidamente aqui. Porque assim, eu sou músico, né? Então de 2009 a 2013, zero futebol, só vi o Palmeiras campeão da Copa do Brasil e campeão paulista, né? E podem dar risada, mas era sofrido mesmo assim, porque... A vida de músico é sofrida pra caramba. No Brasil, então, hein? Poxa! Vida de música é sofrida, ia lá na Arena Barueri, enfim, não é esse o assunto. Mas eu fiquei ausente do futebol. Sim. E quando eu voltei, o Cristiano Ronaldo tava no Real Madrid, ganhou a 10ª, né? Em 13 e 14. Aí teve o Atlético de Madrid, me marcou muito, porque o Atlético de Madrid, aquele era pra ter sido campeão. Não, foi 13 e 14, foi no Atlético de Madrid, né? Isso, então, aquele era... Se teve um Atlético de Madrid que era pra ter sido campeão, merecia, era aquele. Né? Que já vinha de Europa League, né? E tudo mais. Teve o da Juventus, 15 e 16, que perdeu pro Barça, que era tipo um time... Nossa, monstro. Não dava pra ganhar. Que é da Nike, assim, uma camisa linda de gola preta, assim, ó, a Juventus tradicional como conhecemos, com aquele escudo. E, mais recentemente também, uma última ressalva, a camisa do Liverpool, que o Sérgio Ramos deu uma paulada no Salah, que é da New Balance, que é linda também, que merecia ter sido... Porque o Real Madrid já ganhou tanto, deixa o Liverpool ganhar, né? Ganhou depois, né? Ganhou depois... Do Tottenham, né? De New Balance já, mas aquela lá eu acho que ia marcar mais um pouco. Enfim, eu poderia ficar falando horas aqui de camisas não campeãs históricas, que é o assunto de hoje, que foi sensacional. Um prazer estar com o Cleiton hoje, que para mim é uma inspiração aqui na loja. Eu aprendo muito com ele desde a gente tá há mais de um ano junto aí. Questão de história, né? A gente sempre troca bastante figurinha. Quando eu falo, eu manjo da camisa e do ano, mas não manjo o que aconteceu na época. Então eu vou recorrer. Aí você bate na porta dele lá. Eu recorro ao Cleiton, né? Que é meu backup aqui, é escritor, né, bicho? Não é que nem a gente que é qualquer coisa, né, cara? Exatamente. Então é uma honra ter participado aqui com o Cleiton a primeira vez, e a gente tá fazendo essa substituição, né? A gente tem suplente também, né? O Renatão foi... O banco é forte. O Renatão tá chinelinho hoje, né? Foi chinelinho, foi chinelar, então... Né? Ele vai ver na distância. É verdade, eu vou contar um bastidor aqui. Quem edita isso aqui é o Renato Martins. Vai pensando que é pouco. Você imagina o que ele corta, né? Isso que a gente está falando agora, ele não vai cortar, não vai ter coragem, mas você imagina o que ele corta. E tem as icônicas também, Felipe, para deixar o pessoal discutindo aí também. O que mais me marcou, que eu lembro no começo do episódio, eu falei, tiveram 2 finais, né? Que me marcou. Foi aquela do United de 2007 e 2008. Putz, meu, essa foi uma das finais mais legais que teve. Futebol era jogado, as camisas eram... Ali começa a era tecnológica das camisas, que tinha detalhe na golinha e tal, não sei o quê.
Aí tem a meio do Barça, que é do centenário do Barça, Verdade. que é legal. Tem a do Chelsea de 2009, 2010. Tem a da Inter de 2010. E tem os seus vices. Tem os seus vices. Tem seus vices. Imagina a gente recontando a história, fazendo o vice virar campeão, campeão virar... Outro dia a gente faz um episódio só dessas viagens. Vini, brigadão mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe. Cleiton, obrigado mais uma vez. Aprendemos sempre com você, viu? Agradeço mais uma vez a oportunidade. E eu sou o Felipe Bueno, esse foi o episódio número 5 do Atrox Podcast. Marca aí o seu comentário, escreve o seu elogio, a sua crítica para eles, o seu elogio para mim, né? Continua seguindo a gente, daqui 15 dias vai ter briga aqui, hein? Eu tenho certeza. Não, briga no bom sentido, gente. Valeu, um abraço. Falou.